Imagine viver em um mundo onde as mentiras não apenas parecem verdade, mas são tão convincentes que até os sinais e milagres confundem os escolhidos. Você estaria pronto para resistir? Ou, sem perceber, caminharia para a destruição junto com a multidão? O grande engano do fim dos tempos não será algo óbvio. Ele virá disfarçado de justiça, de paz e de um falso senso de segurança, exatamente como as Escrituras nos alertam. Mas o que fazer quando o mal não parece mal? Quando ele se infiltra em todos os aspectos da vida cotidiana, desde as decisões mais simples até os grandes movimentos globais? Será que viveremos como Noé, preservados em meio ao caos? Ou como Ló, obrigado a sair de Sodoma para sobreviver? Deus espera que enfrentemos o mal de frente ou que nos afastemos completamente para sermos protegidos? Essas são questões cruciais que você precisa entender agora, antes que seja tarde demais. Neste vídeo, vamos mergulhar no que a Bíblia diz sobre o grande engano e como ele afetará cada aspecto de nossa vida. Vamos explorar os desafios que os crentes enfrentam e revelar as estratégias divinas para permanecer fiéis em tempos tão sombrios. A resposta para sua proteção e sobrevivência espiritual está aqui, e no final, você terá claro sobre como enfrentar o maior teste de sua fé. Não saia antes de descobrir o que Deus preparou para aqueles que se mantêm firmes. As Escrituras nos apresentam um panorama rico e detalhado sobre os eventos que antecedem o fim dos tempos, culminando no chamado Grande Engano. Este período será marcado por uma confluência de acontecimentos políticos, espirituais, sociais e sobrenaturais, que promoverão uma falsa unidade global, mas que escondem a maior armadilha já enfrentada pela humanidade. Para compreender este cenário, é necessário examinar as profecias bíblicas sob diferentes perspectivas, desde os alertas de Jesus até os escritos de Paulo, João e os profetas do Antigo Testamento. Os alertas de Jesus sobre o grande engano, especialmente em Mateus 24, são fundamentais para entendermos o cenário profético do fim dos tempos. Ele destacou o engano como uma característica central desse período, enfatizando a necessidade de vigilância, discernimento e preparação espiritual. Vamos explorar os principais aspectos desse alerta com mais detalhes. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Jesus inicia seu famoso sermão no monte com uma advertência direta. Ele não começa falando de guerras, fomes ou terremotos, mas de engano. Isso indica que o maior perigo para os crentes não será necessariamente a perseguição física ou as calamidades naturais, mas a sedução espiritual e intelectual. Jesus falou essas palavras em resposta à pergunta dos discípulos sobre o sinal da sua vinda e do fim do mundo. Mateus 24:3. Eles estavam curiosos sobre os eventos que antecederam o estabelecimento do reino messiânico. Em vez de oferecer respostas simples, Jesus apresentou um panorama complexo e detalhado, começando com o aviso sobre o engano. O engano aqui não é trivial. Ele envolve falsos líderes religiosos, falsas doutrinas e uma manipulação tão convincente que poderá afetar até mesmo os eleitos, se possível. Mateus 24:24. Isso sugere que o engano será baseado em uma perturbação da verdade, utilizando elementos que parecem legítimos e até divinos. Jesus anunciou que nos últimos dias surgiriam muitos que se apresentariam como o próprio Cristo ou como profetas enviados por Deus. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5. Esses indivíduos se apresentam como salvadores, prometendo resolver os problemas da humanidade. Eles podem transmitir sinais e prodígios, tornando seu engano ainda mais convincente. Alguns podem até ser líderes carismáticos que utilizam o nome de Jesus para atrair multidões. Os falsos profetas desempenharão um papel crucial no grande engano. Eles serão responsáveis por disseminar doutrinas fundamentadas na verdade bíblica, muitas vezes utilizando sinais sobrenaturais para validar suas mensagens.
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Os sinais e milagres serão ferramentas poderosas no grande engano, como Jesus nos anuncia. Essas opiniões sobrenaturais não serão necessariamente evidências do poder de Deus, mas manifestações que enganam aqueles que não têm discernimento espiritual. Jesus alertou que nem todo milagre é de origem divina. Em Mateus 7, 22 a 23, ele afirmou que muitos dirão no dia do juízo: Senhor, Senhor, não nos profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitas maravilhas? A resposta de Jesus a esses será: Nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticaram a iniquidade. Isso mostra que o engano envolverá pessoas que aparentam ser piedosas e espirituais, mas que na verdade operam sob o espírito do erro. Jesus também alertou sobre eventos globais que seriam sinais dos últimos dias. Ele falou sobre guerras, fomes, terremotos e pestilências como o princípio das dores. Esses eventos, embora assustadores, não devem ser confundidos com o fim em si, mas como um prelúdio. Jesus deixou claro que, apesar de todo o engano, haverá aqueles que permanecerão firmes. Ele afirmou: Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Jesus repetidamente exortou seus discípulos a vigiar e orar para não serem pegos desprevenidos. Mateus 26, 41. O discernimento espiritual será crucial para identificar o que é verdadeiro e o que é enganoso. Apesar da intensidade do engano, os eleitos não serão abandonados. Jesus prometeu que Deus encurtará aqueles dias por causa dos escolhidos. Mateus 24, 22. Uma prova de que sua graça sustentará os legítimos até o fim. Nos últimos tempos, a vida dos crentes será marcada por desafios únicos ao estar cercado pelo mal em todas as esferas da sociedade. Essa convivência exigirá vigilância espiritual e decisões difíceis para manter a santidade em um mundo que se afasta cada vez mais de Deus. A Bíblia nos oferece uma visão clara sobre esse cenário e sobre como os crentes podem enfrentar a pressão de viver em meio ao mal sem se corromper. A presença do mal no mundo não é um fenômeno novo, mas a Bíblia indica que ele se intensificará nos últimos dias. Paulo anunciou a Timóteo: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. Paulo descreve uma sociedade dominada por egoísmo, orgulho, ingratidão, desobediência, falta de amor e corrupção moral. 2 Timóteo 3. Essa decadência ética e espiritual criará um ambiente hostil para os crentes, que precisarão viver contra a correnteza moral do mundo. Além disso, haverá uma coleção generalizada de verdade bíblica, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. Esse ambiente se tornará ainda mais difícil para os crentes permanecerem fiéis, pois a verdade será distorcida e despreocupada. O risco de contaminação espiritual é uma das maiores ameaças enfrentadas pelos crentes nos tempos atuais, especialmente no cenário profético dos últimos dias. Vivemos em um mundo cada vez mais prejudicado, onde o pecado é normalizado, as verdades divinas são desafiadas e os princípios bíblicos muitas vezes são ridicularizados. Nesse ambiente tóxico, a contaminação não ocorre de forma abrupta, mas como uma infiltração sutil, que começa a enfraquecer gradualmente a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. A contaminação espiritual acontece quando permitimos que os valores e as práticas deste mundo entrem em nossos pensamentos, decisões e ações. A Bíblia nos alerta sobre o perigo de sermos moldados pelo ambiente ao nosso redor. O apóstolo Paulo exortou: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. No entanto, num tempo em que o pecado não apenas é tolerado, mas também celebrado,
Muitos crentes têm dificuldade em identificar os limites entre viver no mundo e serem influenciados por ele. Jesus anunciou repetidamente sobre a necessidade de vigilância. Ele sabia que o maior perigo para seus seguidores não seria apenas uma perseguição, mas uma sutileza de engano. A contaminação pode começar com pequenas concessões, como a liberdade de ideologias ou comportamentos que, à primeira vista, parecem inofensivos. Com o tempo, essas concessões podem levar à acessibilidade total e até mesmo à participação ativa em práticas que contradizem os ensinamentos de Deus. A história de Ló em Sodoma ilustra bem esse processo. Ele escolheu viver em uma cidade conhecida por sua maldade e, embora inicialmente permanecesse justo, foi gradualmente influenciado pelo ambiente ao seu redor. A contaminação não afetou apenas sua vida, mas também teve consequências devastadoras para sua família. Gênesis 19. Esse relato serve como um alerta poderoso de que a proximidade com o mal pode comprometer não apenas a nossa espiritualidade, mas também aqueles que nos cercam. A cultura contemporânea intensifica esse desafio ao promover ideias como o relativismo moral, a busca desenfreada pelo prazer e a liberdade da autoridade divina. Por meio da mídia, da educação e das relações interpessoais, essas influências podem dessensibilizar os crentes, tornando-os mais suscetíveis à contaminação. Isaías declarou: "Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal." Isaías 5:20. Um aviso que ressoa fortemente em nossos dias. Apesar dos riscos, Deus nos fornece ferramentas para resistir. A palavra de Deus é nossa união em tempos de confusão, e a comunhão com outros crentes fortalece nossa fé. Além disso, a oração e a sensibilidade ao Espírito Santo nos ajudam a discernir as armadilhas do inimigo e a permanência firme. Não podemos nos enganar pensando que é possível viver imersos em um ambiente contaminado sem sermos afetados. Em um mundo que celebra o que Deus condena, o desafio para os crentes é viver como luz em meio às trevas, sem permitir que essas trevas ofusquem o brilho da nossa fé. Jesus orou ao Pai: "Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal." João 17:16. Essa oração reflete a realidade de que não somos chamados a nos isolar, mas a viver de forma distinta, influenciando positivamente o mundo ao invés de sermos influenciados por ele. Portanto, o risco da contaminação nos desafia a refletir sobre nossas escolhas diárias e a permanecer vigilantes. Devemos examinar constantemente nossas vidas para identificar áreas onde podemos ser influenciados pelo mundo e tomar medidas para nos alinharmos novamente com os padrões de Deus. O que fazer? Fugir ou permanecer onde estamos? A resposta não é uniforme, pois depende do contexto e da orientação específica que Deus dá a cada situação. Nas Escrituras vemos exemplos de ambas as estratégias, cada um apontando para a soberania divina e a necessidade de sensibilidade espiritual para compreender a vontade de Deus. Há momentos em que Deus orienta seu povo a fugir como um meio de preservação. No caso de José, pai terreno de Jesus, ele foi avisado em sonhos para fugir com Maria e o menino Jesus para o Egito, protegendo a família da ameaça mortal de Herodes. Mateus 2:13-15. Essa fuga não foi um ato de covardia, mas uma orientação divina para preservar a vida e cumprir seu plano maior. De forma semelhante, vemos em 1 Samuel 19 que Davi fugiu de Saul, que estava determinado a matá-lo. Davi não compareceu na presença de Saul para provar sua coragem, mas buscou refúgio enquanto confiava em Deus para vindicar sua causa. Por outro lado, há momentos em que Deus chama seu povo a permanecer, mesmo em meio ao perigo, como um testemunho de fé e confiança em sua proteção. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, por exemplo, recusaram-se a fugir ou a se curvar diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. Eles enfrentaram a ameaça da fornalha ardente, declarando: "Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei."
Mas se não, ficará sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Daniel 3. Nesse caso, a permanência foi a expressão da confiança inabalável de que Deus estava no controle, independentemente do resultado. A orientação de Deus, portanto, não é uma fórmula fixa, mas uma direção específica que Ele dá em cada circunstância. O que é essencial para o crente é buscar a sua vontade por meio da oração, da meditação na palavra e da sensibilidade ao Espírito Santo. Fugir ou permanecer deve ser sempre uma resposta de obediência e confiança em Deus, e não uma decisão motivada por medo ou presunção. Jesus também instruiu sobre a importância de discernir o tempo e o momento. Em Mateus 10:23, ele disse: "Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra." Esse conselho reflete a realidade de que, em algumas situações, é sábio retirar-se para preservar a oportunidade de continuar o ministério e a pregação do Evangelho. No entanto, ele também nos chama a ser a luz do mundo e o sal da terra, o que muitas vezes implica na permanência para testemunhar em meio às dificuldades. A proteção de Deus não está limitada a um local físico, mas é uma promessa espiritual para aqueles que permanecem em comunhão com Ele. Salmos 91 declara: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei." Habitar no esconderijo do Altíssimo não significa necessariamente fugir ou permanecer em um lugar específico, mas estar em constante dependência de Deus, confiando que Ele guiará nossos passos e nos protegerá de acordo com sua vontade. Portanto, a orientação dada por Deus sobre fugir ou permanecer é personalizada e depende da direção que Ele dá em cada circunstância. Nossa responsabilidade é buscá-lo com sinceridade, confiar em sua sabedoria e agir em obediência à sua palavra. Seja fugindo ou permanecendo, o foco deve ser sempre glorificar a Deus, cumprir seu propósito e descansar na certeza de que Ele é fiel para proteger e guiar aqueles que inserem nele. Agora, uma pergunta que não pode ser ignorada: você está realmente preparado? Preparado para discernir o que é de Deus e o que é engano? Preparado para resistir às pressões deste mundo sem comprometer sua fé? Preparado para buscar refúgio em Deus e somente nele, seja permanecendo firme ou fugindo para preservar sua comunhão com o Altíssimo? O tempo para refletir não é amanhã, nem quando os sinais se tornarem mais evidentes. É agora. Examine sua vida, suas escolhas, suas prioridades. Você foi moldado pela verdade de Deus ou pelas vozes deste mundo? Você está guardando sua mente e seu coração contra a contaminação espiritual? Sua fé é forte o suficiente para resistir aos dias de prova que virão? Deus nos chama a despertar, a estar vigilantes, a sermos luz em meio às trevas. Não podemos dar ao luxo de viver distraídos ou despreparados. O grande engano será uma prova de fé. E somente aqueles que estiverem totalmente ancorados na verdade de Cristo conseguirão permanecer de pé. A proteção de Deus é real, mas ela exige de nós uma entrega total, uma busca incessante por sua presença e uma obediência incondicional à sua vontade. Então pare e reflita. Você está pronto? Se a resposta for incerta, este é o momento de buscar a Deus com todo o seu coração. Não espere pelos sinais do fim para agir. Prepare-se agora, firme sua fé, fortaleça sua comunhão com o Senhor e fique alerta. O grande engano virá, mas aqueles que estiverem em Cristo terão sabedoria e força para vencer. Que essa reflexão o conduza a uma decisão de vida eterna. Amém.